1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. 1, Alô, Leute! Esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás. Eu sou a Fernanda e com a Alemanha Cast é difícil sentir solidão. Eu sou Camila, que minha solidão me sirva de companhia, que eu tenha coragem de me enfrentar, que eu saiba ficar com o nada e mesmo assim me sentir como se estivesse plena de tudo. Olha aí. Poxa, daí sim, hein, cara? Então, o tema de hoje é: sentimos solidão morando no exterior? Interrogação. Aí tem muita coisa pra gente discutir. Tem várias visões, vários pontos de vista, né? Afinal de contas, o que é solidão, né? E vamos para os recadinhos. Diretamente de Stuttgart, no sul da Alemanha, o Alemanha Cast chega até você graças ao apoio de nossos padrinhos. Se você gosta do nosso podcast, você pode contribuir com o nosso trabalho. Os padrinhos do Alemanha Cast que doarem a partir de R$15 por mês têm acesso ao nosso grupo fechado no Telegram. Nesse grupo, você poderá conversar diretamente conosco. Além disso, você também receberá os nossos episódios antes deles serem publicados no feed. Sim, os padrinhos do Alemanha Cast recebem os programas antes dos demais seguidores. Você deve estar se perguntando como que eu faço parte disso. Basta acessar nosso site www.alemanhacast.com.br/apoie e lá você poderá contribuir com o nosso podcast. Caso você tenha alguma sugestão de pauta ou queira comentar sobre algum episódio, entre em contato conosco através do e-mail podcast@alemanhacast.com.br, repetindo podcast@alemanhacast.com.br. Peço que você siga o Alemanha Cast nas redes sociais, Instagram, @AlemanhaCast, também no Facebook, procura lá por Alemanha Cast. Por fim, peço que deixe sua avaliação na Apple e siga o Alemanha Cast em seu agregador de podcast. Divulgue nosso trabalho para seus amigos ou conhecidos, ou ainda para quem não sabe ou nunca ouviu um podcast. E agora você fica com o programa. Antes de mais nada, quem é você na fila do Biergarten, Camila? Eu sou Camila, eu tenho 35 anos, sou de São Paulo, mas morei a vida toda no interior. Eu sou psicóloga clínica, especialista na abordagem analítica junguiana e em terapia familiar e de casal. Hoje eu atuo de forma online, atendendo pessoas de vários lugares do mundo. A minha atuação ela é focada no processo de análise pessoal. Muito bem, Camila. E onde é que você morava lá no Brasil mesmo? Nossa senhora, eu morei em Mogi Guaçu, morei em Piracicaba, morei em Campinas, morei em Paulínia. Minha última cidade foi Paulínia. Nossa senhora, então rodou bastante. É. E tu mora desde quando na Alemanha? Desde maio de 2017. Vai completar 3 anos. É. Pra quem quer ouvir um pouquinho mais da Camila, é só escutar o Alemanha Cast 32, onde a gente falou sobre o coronavírus, como lidar com a quarentena. Então agora, hoje a gente vai falar sobre solidão. Afinal, Camila, o que é solidão pra você? Bom, quando pensamos em solidão, logo consideramos algo ruim, difícil, duro, triste e o caminho para o adoecimento psíquico, né? Mas se a gente olhar no dicionário, nós encontramos o seguinte significado, né? Que a solidão é um estado onde a pessoa se sente desacompanhada, sozinha. É o momento que nos deparamos com algum sentimento, que algo se transforme. É o momento em que a gente se sente um pouco sem sentido, com um sentimento de vazio, mas não chega a ser um adoecimento como a depressão, né? Mas a solidão, ela é um estado humano que nós precisamos aprender a relacionar, né? E encontrar caminhos que nas relações interpessoais elas não nos possibilitam, né? Então, por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo, que eu conheci uma senhora e essa senhora ela tinha 2 filhos na universidade e o marido, e ela me dizia assim: Camila, eu amo quando os meus filhos vão para a universidade, meu marido viaja e é o momento em que eu fico completamente sozinha, é o momento em que eu me sinto em paz, né? Eu tenho muito prazer em estar só. E quando ela falou isso, né? Algumas pessoas que estavam junto com a gente começaram a questionar, né? A relação familiar dela, porque essa pessoa não tem uma boa relação familiar, por isso que ela gosta de ficar sozinha, né? E a gente faz muito essa relação, que a companhia ela se torna indispensável e acima de tudo ela é necessária. Se você
dispensa a companhia para viver um pouco da solidão, é sinal de que você não está bem. E isso é um grande equívoco, né? A solidão ela é um processo que a gente pode encontrar recursos internos, né? A gente pode encontrar um novo estado, né? Ela pode ser um momento super criativo e para muitas pessoas é um momento de muita tristeza, né? Mas não é uma depressão. Não necessariamente é algo ruim, então, né? Porque se ela gosta de ficar sozinha durante um tempo, mas ela também sabe que a família vai voltar, né? Os filhos vão vir, o marido vai voltar, Exato, né? Então, mas aquele estado de estar sozinho pode ser bom mesmo. Né? Ele não é só bom, como ele é tão necessário quanto tomar banho. A gente precisa, para nossa saúde, para o nosso desenvolvimento pessoal, inserir um pouco na nossa rotina de solidão. E, Fernanda, você gosta quando eu viajo? Como é que é aí? Não gosto. Eu acabo também não gostando, porque a Cá sabe, quem tem filho ainda sempre tem alguém, né? Quando ele não tá, às vezes se eu não tenho curso, eu posso ficar o dia todo sem falar com ninguém, durante todos os dias que ele tá trabalhando. Porque as pessoas normalmente não vêm falar com a gente espontaneamente aqui na rua. Daí, por isso, eu não gosto quando ele viaja. Mas eu acho que daí, quando você mora fora, isso fica um pouco mais... Talvez um pouco mais saliente, um pouco mais agravado para algumas pessoas? Sim, eu acredito que sim, né? Até porque, vamos pensar da seguinte forma. Quando a gente morava no Brasil, a gente tem a ideia que a gente não teve momentos de solidão. Sim. Né? Que eu não tive o sentimento de estar sozinho. E isso é um equívoco. Porque não tem como, em algum momento da nossa vida, a gente não se sentir sozinho, né? Mas, muito provavelmente, a rede de apoio, ela dava o suporte que amenizava essa sensação. Então, no entanto, a gente não pode dizer que a solidão, ela nunca apareceu no Brasil, né? Na nossa terra natal. Mas aqui ela fica mais evidente justamente por isso que a Fer falou, né? A gente fica muito tempo sem contato social, né? Por mais que eu tenha meu filho e meu marido aqui, o meu filho tá na escola, meu marido tá trabalhando. Verdade, também fica sozinha, né? Eu fico sozinha. E mesmo quando eles estão em casa, né? Que eu acho que é interessante quando a gente cria a ideia de que a solidão, ela é um estado concreto. Então, por exemplo, não tem ninguém em casa, então eu me sinto sozinha. Muitas pessoas se sentem solitárias estando numa relação íntima. Porque isso depende muito da qualidade da relação que você tem também, né? Então, a solidão, ela é um recipiente que tá vazio, né? E desse vazio podem surgir muitas coisas positivas. E assim, é claro que aqui na Alemanha ou em outros países, né? Quando outras pessoas moram em outros lugares, o isolamento... ele é grande porque todas as nossas relações elas começam a ser construídas do zero. Exatamente o que eu tava pensando quando eu tava montando a pauta, porque por mais que você tivesse solitário, né, vamos dizer assim, sei lá, sua mulher foi viajar, seu filho não tá em casa, você estiver sozinho no Brasil, você sabe que tu tem lá, sei lá, tua tia, que é só pegar o carro e ir lá visitar ela, sua mãe, alguém, o vizinho, e a partir do momento que você chega num lugar novo, que você... não tem ninguém, você tem uma rede, não tem uma rede de apoio, amigos e tal. Eu acho que daí as pessoas acabam pensando, né, pensando mais nisso, né? Mas talvez se fosse no mesmo momento no Brasil e a pessoa estivesse sozinha, ela não fosse lá ver a mãe dele, sabe? Porque, ela tá lá, sabe? Vou ficar sozinho, entendeu? E daí agora, a partir do momento que você tá longe, parece que isso fica mais forte, né? Porque tu não tem pra onde ir. Por mais que você não iria, entendeu? Por mais que você talvez não iria lá visitar a pessoa lá no Brasil, mas aqui você só do fato de saber que você não tem, aí eu acho que complica. Então, e aí é uma coisa que a gente pode traçar alguns caminhos, né? O primeiro é você achar que isso é o fim do mundo e entrar numa tristeza muito grande. Sim. Com certeza. Né? Outro lado é quando você pensa assim, eu estou sozinha, né? Mas a maioria de nós, né, estamos por escolha, no sentido, viemos por escolha para cá, e eu posso usar esse momento de solidão para descobrir, para ir ao encontro da pessoa que eu estou me tornando aqui, né? Então eu começo a me deparar com aspectos de, olha, eu fico sozinha, eu choro muito, né? Porque eu estou num lugar que é absolutamente desconhecido para mim. Gente, reforçando, isso não é quando a pessoa está num estado de depressão, tá? É só num estado de solidão e tristeza. Aonde a pessoa tá lá naquele momento de recolhimento, ela não vê muito sentido, ela tem que lidar com aquela morte da vida que ela tinha no Brasil, né? E de repente ela começa a perceber em si que existem muitas
necessidades a serem preenchidas que ela não vai conseguir preencher aqui, porque a vida daqui é outra. Pois é, exato. Sim. Né? Eu, durante muito tempo, quando a gente chegou aqui, eu ficava vendo, um exemplo, os meus amigos do Brasil, as pessoas que trabalhavam comigo, evoluindo, sabe? Porque a vida deles continuou. E daí eu ficava me sentindo sozinha porque eu não tava tendo isso. Só que em contrapartida, eles lá te olhavam com outros olhos, né? Provavelmente também, eles estavam olhando, nossa, ela tá viajando, ela tá conhecendo um monte de gente, ela tá aprendendo o idioma e tal. Então essa perspectiva depende, né? Até porque, assim, chega uma hora que as novidades acabam aqui. Sim. Né? E que vai pra rotina. Então, a fantasia das pessoas que estão no Brasil e olham pra gente é de que a gente vive uma vida muito plena. É por isso que o Alemanha Cat tá aí, né? Pra tentar mostrar um pouquinho que não é uma vida normal, tem perrengue, tem um monte de coisa. É normal a vida, não tem... Né? Não vivo de férias, apesar de querer. Mas vocês sabem que teve uma coisa que aconteceu comigo que eu acho que foi absolutamente transformador. Bom, eu vivia no interior de São Paulo, então o verão, é quase que o ano todo, né? Sim. Muito sol, muito calor, a gente chamado para extroversão o tempo inteiro. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei no verão, então eu tava no mesmo ritmo, né? Vamos lá, sendo chamado para fora. Quando começou a chegar um frio, que é aquela coisa que assim, você entra na sua caverna e fica aí quietinho, e meses. Né? Meses. E teve uma amiga minha que ela chegou pra mim e ela falou assim, Camila, eu descobri um livro, ela tinha chegado aqui em, acho que novembro, e ela falou assim, setembro, sei lá. Ela falou assim, eu descobri um livro que chama O Livro do Hygge, né? O Segredo Dinamarquês para Ser Feliz. Eu peguei esse livro, ele é um livro muito mais de fotografia, de estilo de vida, de culinária, de decoração, do que é um livro de história, tá? Não tem nada a ver e não é um livro de autoajuda. Eu peguei esse livro, fui ler, porque a Dinamarca é um país muito frio, né? É um país onde eles ficam muito dentro de casa. Isso é bem pior que aqui, né? Muito pior que aqui. E por que eles são considerados, né, a população mais feliz do mundo? E, gente, se vocês tiverem oportunidade, comprem esse livro e leiam. Essa palavra Hygge não tem tradução. Bom, eu vou tentar explicar mais ou menos. Ela significa o estado de felicidade que você se encontra em situações como, por exemplo, quando você reúne seus amigos para jogar um jogo de tabuleiro, comer uma pizza, contar história. Isso é Hygge. Okay. A gente não consegue ter uma palavra para traduzir, mas são esses momentos onde a gente está numa entrega inteiramente naquele ambiente, naquelas relações. Eles valorizam muito a decoração da casa, eles investem muito no interno. Faz sentido. Né? Ou seja, a gente poderia dizer que eles lidam melhor com a solidão. Porque não é que eles estão o dia todo com amigos dentro de casa. Entendi. Quando eu cheguei aqui também, teve um cara que trabalhava comigo, ele falou pra mim, olha, vou dar uma dica, você que vem de um país que é calor e você tem um ano inteiro pra aproveitar, tenta arrumar um esporte, tenta arrumar alguma coisa que você vai fazer durante o inverno pra te manter ocupado. Nunca esqueço que ele falou isso pra mim. Porque... E o que você fez? Eu não fiz nada. Comprou um videogame. Comprei um videogame, verdade. Comprei o videogame, é verdade, jogava bastante, então eu ficava distraído com aquilo. Bom, é que na verdade o podcast mesmo já consome um bom tempo, né? Então isso acaba passando o inverno aí, sabe? E distraído. A gente chegou bem no inverno, né? A gente chegou em setembro. Tava começando a esfriar, né? Então, a gente pode pensar nisso como um exemplo ótimo. Vocês não acham que, por exemplo, o estado de solidão que vocês vivenciaram não foi estopim para criar uma coisa nova como um podcast? Eu acho que talvez deu até força, né? Mas isso, a ideia já era anterior, né? Já era do Brasil. Já era do Brasil. Mas era do Brasil para fazer no Brasil ou era do Brasil para fazer aqui? No Brasil para fazer a transição para a Alemanha. Minha ideia era ficar um ano só fazendo podcast para compartilhar com as pessoas os perrengues, né? A mudança, né? O que a gente ia passar. Então, tanto é que parte do visto e coisa arada que eu fiz no Brasil, eu já tinha tudo documentado, tinha gravado lá, mas daí acabei jogando fora e regravando aqui. Mas era justamente isso, né? Ajudar as pessoas durante um ano, né? Só que aí o pessoal foi gostando e a gente acabou continuando, né? Estamos indo para o segundo ano agora. E a gente percebeu agora, até esse ano, no inverno, que a gente realmente está gravando com mais intensidade. Sim. A gente até tinha deixado vários gravados pra gente falar, pra aproveitar o verão.
Porque é interessante pensar que aqui você pode... Eu vejo, pelo menos o que eu acompanho de algumas pessoas aqui, é que elas descobriram talentos, por exemplo... Muitas! Né, a coisa da fotografia, de mexer com jardinagem. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Uma coisa que nem a gente falou, né? Uma coisa é a pessoa querer ficar sozinha, outra coisa é ela ter que ficar sozinha, né? Então eu queria que você, Camila, desse uma pincelada aí sobre isso, o que é a sua visão. Eu acho que a gente pode reformular um pouquinho isso e pensar na vivência da solidão, né? Porque existem as pessoas que são forçadas a viver uma solidão, né? Porque não tem escolha, por exemplo, sei lá, uma pessoa tá sozinha no mundo, ou quando a pessoa, ela escolhe passar por esse processo da solidão. Então a gente vê muitas pessoas fazendo um ano sabático, indo vivenciar esse período de solidão em algum lugar, né, específico da vida, né? Vamos trazer isso um pouquinho para a Alemanha, né? Então a gente tem que pensar primeiro que o primeiro ponto são os limites. Às vezes, nós vamos caminhando até o limite e a gente percebe que nessa nova vida nós não somos felizes, né? Diante da solidão toda, a gente fica muito infeliz e ninguém é obrigado a se adaptar, a engolir uma vida sem sentido, a viver esse sentimento de solidão a ponto de até entrar num adoecimento, né? E a volta, ela é uma possibilidade real. E isso não quer dizer que não será uma volta sem problemas, né? Sem perdas, mas é uma possibilidade que precisa ser considerada. E o outro ponto é a gente descobrir quem nós somos, quem nos tornamos nesse lugar, né? E aí vocês podem questionar a adaptação, né? Eu não tenho que me adaptar a tudo, e aí a gente vai tendo que lidar com esse outro jeito. E é através da solidão que a gente encontra esse outro estado. É na relação e na solidão. Como nós temos aí o empecilho da língua, a sensação de pertencimento, ela não acontece, né? E eu nem sei se a gente é capaz de se sentir totalmente pertencente a uma cultura que não é a nossa, porque nós sempre seremos estrangeiros, sempre. Eu sempre falo com a Fernanda isso não tem como. Vai passar os anos, você pode estar com o melhor alemão do planeta. Você é brasileiro, ponto. Nossa, Kai, eu amei o que tu disse, que a gente não é obrigado a se adaptar a tudo. Eu amei isso, porque por muito tempo eu fico pensando que eu sou obrigada a me adaptar, mas a gente não é. Não, aquelas adaptações de regras sociais nós precisamos ter, claro. Mas a adaptar ao estilo de vida, a forma como as pessoas sentem e se relacionam aqui, não. Eu conheço muitas pessoas e atendo pessoas de vários lugares do mundo, e a maioria, elas poderiam se enquadrar no que a gente consideraria como sendo pessoas bem adaptadas, né? Tendo a língua fluente, já tá super integrado na função profissional, nos relacionamentos, mas que elas vivem a solidão, né? E aí vocês podem perguntar, e aí, Camila, né? O que a gente faz? E eu imagino que morar fora nos traz uma lupa de aumento, sabe? E a gente vai percebendo que não é só a gente que é o estrangeiro, que todos nós somos estrangeiros, né? Mas assim, nós todos somos estrangeiros no mundo. Quando a gente vivia no Brasil, a gente acreditava que conhecia todo mundo, né? Então a gente classificava a pessoa X pela religião, pela profissão, pelo posicionamento político e tudo mais, né? Quando a gente mora fora, essas divisões elas se tornam secundárias. E a primeira é a nacionalidade, né? Então, de repente, você muda para outro país e encontra pessoas que recebem a sua nacionalidade de outra forma, e aí você vai tendo que lidar com essas imagens, né? O Marco Antônio, ele gosta muito de dançar. Esse é um exemplo muito legal. Esse é o gene brasileiro, né? Total. Que não é o meu. Não é o meu, então. Eu tenho certeza absoluta que a professora acha que eu fico sambando na minha casa. Sim, isso é uma coisa engraçada. Isso é muito engraçado porque todo brasileiro joga futebol bem, o que não é verdade, né? Não. Todo brasileiro dança, o que eu sou um exemplo que não... Um metaleiro aqui, rapaz, só não tem o cabelo comprido porque não cresce mais, né? Mas esses estereótipos eu sempre dou risada disso. Mas o que você falou faz todo sentido, porque no Brasil, como você já tava, né, você nasceu lá, viveu lá, você entende a cultura, você sabe o que é, então você acaba... Eu sempre falo, né? As pessoas estão sempre rotulando os outros, né? Botando o carimbinho na testa, né? Ah, esse aqui é do lado X político, esse aqui é do lado Y, esse aqui tem religião tal. E quando você troca o jogo, isso fica de segundo plano, exato.
O que importa é saber de onde que é a pessoa, Se né? é brasileiro. Se é brasileiro, então A gente bem vai ser humorado. amigo. Vai ser amiga, gente boa, não sei o que lá, sabe sambar, e se precisar jogar bola é só chamar ele que ele ganha o jogo, né? Não é verdade, né, cara? Não é. Então, assim, se a gente pensar que o ser humano é estrangeiro ao outro, né? A gente sempre vai olhar o outro semelhante, que seria o da mesma nacionalidade, a gente não olha como sendo diferente, mas a gente né? Isso Esse é o contrário um erro, também, né? né? Porque, tipo, a gente acha que os alemães são mal-humorados, que não são fechados, e não é verdade. Eu conheço vários que não são assim, sabe? Exato. Então, mas é que é o padrão, né? Que a gente acha que é, mas na verdade não é, né? Não é. E aí é quando a gente começa a se dar conta, né, das diferenças como sendo um valor, a gente começa a não ficar mais tão enquadrando o outro, né? E isso é muito legal aqui, porque a gente vivencia na pele a ideia de receber o olhar sendo o estrangeiro, né, o diferente. E aí a gente se percebe também, pelo menos aconteceu isso comigo, de olhar para minha vida no Brasil e ver o quanto eu não conseguia olhar as pessoas como sendo muito diferentes de mim, né? Eu esperava condutas muito específicas das pessoas. Sim. Né? Nossa, isso que tu falou é totalmente verdade. Nossa. Né? E não dá pra esperar, né? Enfim, mas eu acho que daí essas questões aí acabam deixando a gente um pouco mais longe, talvez, das outras pessoas pra tentar se enquadrar, né? As pessoas também criam muitos preconceitos, assim, que talvez acaba afastando, né? Ou você não dando a chance pra se aproximar de outras pessoas também, né? Não sei, né? Então é meio... vai de encontro à solidão isso aí mesmo, né? E uma coisa que eu percebo muito, assim, nesse mundo social aí, redes sociais. Eu tenho a impressão que pessoas que são ativas demais nas redes sociais tendem a ser mais solitárias na vida pessoal. Eu concordo 100%. Sabe por quê? Porque, assim, a tecnologia, ela veio e ela é fantástica, né? Porque ela aproxima as pessoas. Isso é verdade. A gente está agora vivendo o isolamento, né? E a gente consegue se aproximar das pessoas. Mas ela é um problema grandioso, porque ao mesmo tempo que ela aproxima a gente dos outros, ela nos afasta de nós mesmos. Ou de quem tá do teu lado, né? Exatamente. Então, assim, ele é um problema, porque você vive uma vida muito fora do que é a sua própria vida, né? E no momento em que você vai ficar quietinha no seu canto, ou você vai dormir e que bate, né, a sensação de solidão, ela vai virando uma angústia tão grande que as pessoas não conseguem encontrar muitos recursos para sair. Então, entram as psicossomatizações, pode entrar numa depressão, pode entrar em mania, pode entrar com um transtorno obsessivo compulsivo, né, uma crise de ansiedade generalizada. Então, tem muitas coisas que podem acontecer quando as pessoas evitam olhar para o estado de solidão, né, que é um estado precioso de reconectar com aquilo que a gente tem como sentimento e como sentido mesmo, para aquele momento da vida, porque o sentido da vida ele não é único, né? Eles são vários sentidos que vão mudando conforme a maturidade e as experiências da vida, né? E o quanto a gente está disposto a se entregar para o que o momento exige. E isso a gente consegue na solidão, ou seja, acho que a gente pode até pensar no contato com a gente, fora das relações. Sim. Ô, Kai, eu percebo por mim, né? Quando eu morava no Brasil, eu não mexia muito em redes sociais, postava uma foto ou outra, né? E aqui eu vejo que eu até tive que me policiar várias vezes porque eu estava passando muitas horas. E eu acredito que isso também não deve ser saudável, né? Até porque você fica... É ali que você vai ver os seus amigos do Brasil, as pessoas de lá, né? Que então talvez isso, você ficar conectado demais, vai agravar mais ainda se tu tem algum sentimento de solidão aqui, né? Pô, tá todo mundo no churrasco lá e eu tô aqui sozinho, menos 10 graus em casa, não sei o que, sabe? Então acho que tem que usar com moderação. Eu acho que é isso, né? Quando você usa a rede social para um propósito, né? Que nem o do Alemanha Cash, por exemplo, que vocês estão com um propósito muito diferente de ficar na relação com algumas pessoas, na vida pessoal, né? De ficar olhando. Você está num processo de trabalho. Então, ali é uma ferramenta positiva e tudo mais. E vocês não ficam o dia inteiro na rede social do Alemanha Cash. Não. Então, a relação com a nossa rede pessoal deveria ser muito semelhante, né? Que eu uso isso de uma maneira específica, né? Por algum tempo no meu dia, e o outro tempo eu vou viver o que eu tenho que viver. Aí vocês podem dizer, né? No caso da Fer, que fica muito tempo sozinha,
o que eu vou fazer? Eu já arrumei a casa, já limpei a casa, já estudei alemão, não tem mais nada para fazer. Né? E de repente você começa a perceber que aguentar, suportar esse estado de solidão é um momento em que a gente consegue tirar dali ideias, né? Aspectos criativos. Sim. Vou até abrir um parênteses aí, para os nossos seguidores não ficarem tristes que a gente demora para responder. É que a gente não fica 100% do tempo lá e às vezes é muita mensagem e a gente olha, meu Deus, faz 2 meses que a gente tinha que responder isso e a gente deixou pra trás. A gente tenta, mas não... Mas isso é uma coisa também que eu noto com outras pessoas que a gente conhece, que também tem algum perfil público, alguma coisa assim, que tem o nome delas, né? Eu acho que fica muito mais pessoal do que, por exemplo, a gente, né? A gente tem uma Alemanha Cash, então... Quem tá atrás sou eu, sou a Fernanda. Quem sabe outro dia vai ter outra pessoa cuidando do Instagram, ninguém sabe, né? Mas fica o Alemanha Cash. Nossa cara é outra coisa, né? Então isso acaba separando um pouco as coisas, eu acho. Acho bom, na verdade. Então, eu acho que a gente pode não pensar numa classificação, mas a gente pode tentar olhar se a solidão ela tá sendo uma situação escolhida na sua vida ou se tá sendo imposta, né? Porque eu acho que são coisas legais para a gente observar. Se tem sido uma escolha, a tendência de ser usado de maneira saudável é muito grande. Se tem sido imposta, talvez seja legal você ficar com esse questionamento internamente, né? O que acontece na minha vida que eu estou sendo exigida a ir para um estado de solidão, né? É algo que eu posso mudar? Tem como mudar? Isso não está me agregando nada? Beleza. Não tem como mudar, sei lá, né? Tô numa condição que eu vim aqui, eu tenho que ficar, não vou abandonar minha família, e é você poder olhar onde estão as suas fragilidades e as suas forças, né? Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. E a pergunta que não quer calar, a gente sente solidão morando fora? Posso responder primeiro? Pode. Não. E você, Fer? Eu sinto muita solidão. Pra mim, tem vários momentos que eu sinto solidão. Principalmente, eu vou dar o exemplo de quando eu vejo a nossa família no Brasil, as coisas acontecendo lá, os meus amigos de 20 anos que sabem tudo da gente, da nossa vida. Eu vejo que eles continuam fazendo a vida deles. Eu percebo que quando a gente muda de país, por mais que você tenha amigos aqui, fica muito só o casal. Não que seja ruim. Ainda bem, né? Não que seja ruim. Só que eu sinto solidão porque muitas vezes eu queria estar lá com aquelas pessoas e eu sei que não é assim. Não é tão fácil, entendeu? Mas eu aprendi a lidar com a minha solidão. Mas tenho certeza que quando você estiver lá e poder passar esses momentos, tu vai aproveitar muito mais agora por tu ter ficado sem isso durante um tempo do que... Mas eu acho que é muito relativo isso. O que você acha? Eu acho também. Eu acho que isso é muito pessoal, né? Lógico que assim, quando a gente tá numa vivência em outro país, nós somos privados da vida que tínhamos, né? Dos relacionamentos, né? Do afeto, da liberdade, né? E aí a gente passa a viver o presente de maneira tão rápida que a gente nem percebe que a gente fica mais tempo no passado e no futuro, né, na ideia do que vai ser, do que no momento, né? Exato. E aí a gente vai deixando passar essas possibilidades de olhar para o espelho, né? Eu gosto muito dessa imagem, né? Da gente conseguir olhar para o espelho e começar a encarar essa pessoa estranha que nos tornamos, né? Eu gosto de pensar que nós somos estranhos a nós mesmos, porque isso amplia muito a nossa possibilidade de transformação, né? Nós somos capazes de nos tornarmos estranhos porque somos capazes de sermos muito mais do que éramos. E aí a solidão proporciona esse encontro. É óbvio, né, que viver esse processo não é prazeroso, que muitas vezes nós temos vontade de largar tudo e correr pro Brasil. Isso é natural. Não, eu não, né? Mas eu já pensei um dia chegar do trabalho e a Fernanda já tá no aeroporto já. Kai, isso que tu falou do espelho, né? É super interessante, porque eu fiz pós-graduação em gestão de pessoas, né? E teve uma dinâmica que a gente ficou um dia num retiro. A gente foi na sexta,
sem celular, todo mundo da turma, Ô, né? louco! E só podia sair de lá no domingo. E no domingo tinha uma dinâmica que todo mundo tinha que falar, o que tinha medo, não sei o quê. E tinha um espelho, só que ninguém sabia o que era. Daí cada pessoa tinha que ir lá pra frente e ele falava que a imagem que tu ia ver, só que a gente não sabia que era um espelho, né? E assim, ó, 100% das pessoas choraram, porque todo mundo ficou muito surpreso quando abriu lá, entrou na salinha, tu tava de cara contigo mesmo, sabe? Nossa, isso fez refletir muitas coisas. E tem tudo a ver com isso que tu acabou de falar do espelho. Porque é isso, a gente não está... A solidão é o nosso espelho, né? Porque é o momento em que a gente sai do outro, sai do externo, sai das relações pra olhar pra gente, né? O que eu tô fazendo da minha vida, né? Por que eu estou vivendo isso? Pra que eu vivo essa situação, né? Pra que eu me coloco em determinadas situações? Por que eu entrei num avião pra vir pra Alemanha? Eu acho que... Tomás, eu pensaria assim, pra que eu vim pra Alemanha? Porque o porquê a gente consegue, mas assim, quando a gente pensa no pra quê, a gente vai pensando nessa estrutura de transformação da vida, né? Se tem algo que eu tenho que fazer aqui, descobrir de mim, eu sou uma pessoa muito extrovertida, eu sou uma pessoa que tem muita facilidade em conversar, em me expor, eu tenho muita facilidade. Mas aqui na Alemanha, eu me descobri uma pessoa extremamente introvertida. E isso é de um valor inquestionável. Eu não consigo ser mais a pessoa extrovertida que eu era. Né? A gente falou sobre isso no episódio que a gente gravou com a Alissa, sobre a vida das esposas. E eu lembro que tanto ela quanto a Fernanda falaram sobre isso, que o meu eu, né, é diferente aqui do que era no Brasil, né? Assim, do jeito de ser, do jeito de transitar socialmente, vamos falar assim. E é fato, né? Isso tem que se descobrir o jeito melhor de você lidar com isso e não querer fazer disso uma barreira, talvez até um aprendizado, né? Você se descobrir diferente, não sei, enfim. Refletir, olhar pro espelho. Exatamente. A gente falou também um pouco sobre os amizades na Alemanha no episódio 25, que a gente deu a nossa impressão aqui, não foi nada psicológico, né? Foi mesmo impressões nossas em relação a como manter os amigos, como fazer amigos aqui. E é diferente, né? Eu acho que se a pessoa chega num país estrangeiro com os seus filtros todos ligados, né? Suas paredes de, eu não gosto de pessoa assim, não gosto de pessoa assado, ou esse comportamento talvez não se enquadra com o que eu espero, isso eu acho que vai agravar o seu quadro de solidão, sabe? Foi o que a Ká falou. Isso é uma coisa que eu nunca tinha percebido. Os nossos amigos do Brasil são todos parecidos com a gente. E aqui na Alemanha, as pessoas são muito diferentes. Muito diferentes. Tanto que tem várias pessoas que aqui talvez nunca seriam meus amigos no Brasil, porque eu nem teria dado oportunidade pra ser amigo dessa pessoa, porque ela é muito diferente de mim. Isso tem a ver, Ká? Total, é aquilo que eu te falei, da gente olhar para o outro como estrangeiro, né? E aí a gente percebe que as pessoas são diferentes e que eu posso me relacionar com elas, né? Então, assim, vamos pensar. O ser humano é um ser relacional, né? E as relações, elas são vitais, né? Para ter apoio, a sensação de pertencimento. Isso é fundamental para se manter uma saúde mental, né? Tem pessoas que conseguem viver mais tranquilamente sozinho, com poucas relações, né? E tem pessoas que precisam do contato mesmo, né? Dessa coisa do social muito forte. E aí, é legal quando a gente vem para um país e a gente começa... O primeiro vínculo, ele se dá pela língua, né? Então, como a gente não tem o alemão, a nossa língua vai ser... quem é brasileiro aqui? Então vem cá, vamos fazer um grupinho. Sim. E a gente se aproxima. E isso é uma coisa engraçada, porque vários alemães falam de outras nacionalidades, por exemplo, sei lá, tem turcos, né? Muitos anos só entre eles, né? Aí eles ficam falando e tal, e eu fico pensando, mas eu também só ando com quase só brasileiro, tá ligado? Então, é interessante isso, cara. Porque é a sensação de pertencimento, né? A gente tá tão fragilizado que qualquer pessoa minimamente parecida com a gente é um lugar de conforto. Sim. E aí, a gente também não pode rejeitar, porque eu também vejo muitos brasileiros aqui tendo comportamento contrário, que não quer se aproximar de brasileiro de jeito nenhum. Já ouvi falar em várias histórias. Eu acho que aí depende do objetivo da pessoa. Se a pessoa tá aqui para ficar um ano aprendendo alemão, ela tem que ficar mesmo longe para poder ficar imersa no idioma. Com né? certeza. Vamos pensar numa situação em que nós estamos vivendo, né? Trabalho e moradia, sei lá por quantos anos, né? Mas assim, as pessoas escolhem ficar longe
Provavelmente pelas experiências que elas tiveram, né, no Brasil, talvez elas não se sintam tão abertas e com vontade de manter a mesma condição anterior. Às vezes tem um próprio preconceito, né, com relação aos brasileiros, dos brasileiros. Então isso tudo acontece porque nós somos diferentes, né? Eu acho que a ideia da fronteira, ela tem se rompido. A gente tem visto isso mundialmente, né? Essa coisa da fronteira entre um país e outro, entre o alemão com o italiano, com o espanhol, com o brasileiro, com o japonês, com o chinês, com qualquer coisa. A gente é uma mistura. O mundo tem misturado, a gente não tem como se debater. Só que a gente, brasileiro, a gente vem de uma origem de miscigenação. Tá no nosso DNA essa coisa da mistura. Então, pra gente, todo estrangeiro que chega no Brasil é bem recebido. Com certeza, né? Eu duvido. Vocês podem me corrigir, quem quiser também. Mas assim, que chegasse um estrangeiro morando do lado da minha casa, que a gente não ia ajudar a pessoa a falar o português. Com certeza. Aqui a gente pode morrer. Né? Porque você vai ter que se virar. Mas aí você fala, eles estão errados? Não, é que o DNA é outro, não é de uma cultura de miscigenação. Exato. Eles estão aprendendo a misturar agora. Então tem todo um desafio para eles, né, de aceitação, os riscos, as ameaças que eles sentem, né, por toda a história da Alemanha. Tem um podcast que eu escuto, o Projeto Humanos, eu adoro esse podcast. E eles gravaram uns sobre pessoas que saíram da Síria, né? Por causa da guerra e tal. Sim. E teve um dos participantes lá que o cara era professor universitário na Síria, falava 3, 4 idiomas, acho que ele falava francês, sei lá, não sei. Eu lembro que ele tentou ir pra França pra ser professor lá. Quando deu essa confusão toda lá da guerra, ele falou, vou pra França porque eu já falo francês e tal, eu quero ficar lá. Só que teve uns empecilhos de imigração lá, ele acabou não podendo levar a família inteira. E esse cara tentou vários outros países da Europa pra morar e não conseguiu. E ele acabou indo parar no Brasil, esse cara. E ele falou assim, que foi o único país que abraçou ele, a família dele, que foram pra lá. Ele falou, eu não sabia falar uma palavra de português, as pessoas já não falam muito inglês. E todo mundo ajudou ele. Ele falou assim, eu cheguei lá, sabiam que era estrangeiro, já vieram aí, já me levaram a fazer não sei o quê, já arrumaram os móveis pra mim e tal. E ele falou que foi muito bem recebido. Então, a gente, acho que pelo fato de ter essa miscigenação, acaba recebendo melhor os estrangeiros lá do que eles que já têm uma história mais longa, né? Enfim, cada um meio por si. Aqui, a Europa como um todo tem uma estrutura feudal, né? Então eles estavam baseados nos costumes e nos valores de cada feudo. Então a estrutura é muito diferente. É essa coisa do manter os costumes daquele pequeno núcleo. O diferente já era visto com maus olhos desde quando, gente? Desde quando, né? Séculos e séculos e séculos atrás, né? Mas isso não caracteriza eles como sendo menos amáveis, não. Porque eu vejo que eles fazem muito mais coisas sozinhos, né? Do que a gente no Brasil. No Brasil a gente já chama todo mundo e vão fazer aí e tal. E aqui não, aqui o cara vai sozinho, ele pega a bicicleta e vai fazer 50 km sozinho. Eu acho que a gente pode pegar esse exemplo, Tomás, e pensar, talvez eles lidem muito melhor com a solidão do que a gente. Eu também acho. Mas daí também acho que a construção social deles já é assim, então talvez eles nem parem pra pensar que eles são solitários, né? E a gente, como já tá casa cheia, e vizinho, e primo, e não sei o que, então a gente já acaba vindo pra cá e, tô sozinho e tal, mas na verdade é diferente. Mas bem interessante isso, que quando a gente veio lá em 2017, não conhecia ninguém, tem um rapaz que trabalhou com o Tomás no Brasil, ele trabalhou na Alemanha, na empresa anterior, ele tá trabalhando hoje. Eles são alemães, já foram buscar a gente no aeroporto sem a gente saber e... Gente, eles convidavam a gente toda semana pra sair, eles foram em vários lugares com a gente, porque eles sabiam como a gente tava se sentindo sozinho, sabe? E várias vezes eles fizeram muitas coisas com a gente. E várias vezes ele falou pra mim, espero que você não lamente, né? Don't regret. De ter vindo pra cá, sabe? Várias vezes ele falou isso pra mim. E eles são super preocupados com a gente, de convidar até hoje. A gente tem bastante contato com eles, que o Tomás trabalha com ele ainda, novamente. De convidar a gente pra fazer pra algum evento, perguntar se a gente tá bem. Gente, é muito legal, assim, da parte deles. Porque ele falou pra mim que ele não teria coragem de fazer o que a gente fez. De pegar e morar em outro país. Porque não é realmente... A gente sempre ouvia isso. Por que vocês saíram de lá pra vir pra cá? Né? As pessoas têm grande dificuldade de entender isso, né? Porque é um país que, tipo... É um país que todo mundo é feliz, todo mundo samba e joga bola, né? E tem sol. Tem sol, gente. É muito doido. Eu não sei que país que é, gente.
mas é um desses países aqui nórdicos, talvez, é um desses países que eles estavam, eu achei bem curioso esse estudo, fazendo uma imersão na cultura para ajudar as pessoas a começarem uma conversa aleatória. Sabe aquilo que a gente tem a maior facilidade do universo, que é tipo, estou na fila, não mais do banco, mas quando a gente ficava na fila do banco, e conversar com a pessoa? Na farmácia, em qualquer lugar do mercado. Não, e pegar o telefone da pessoa e daí uma semana sair pra tomar cerveja. Sim. Essa facilidade, eles não têm. Então, eles estavam tendo aulas de como começar, tipo, nossa, a falar do tempo. Small talk. Então, assim, a gente vê que existem ainda culturas em que a conversa, ela é vista como eu estou ocupando o seu tempo, e o seu tempo é muito precioso. Então, se eu vou marcar um horário para tomar um café com vocês, eu já aviso o tema pelo qual nós vamos discutir. E é real isso, eles discutem aquele tema e depois eles vão embora. Isso você faz com seus amigos. Né? Não tem a coisa de se aprofundar. Então ele tem a ideia de que o tempo é uma coisa muito preciosa. E eu percebo isso aqui na Alemanha também. Eles são muito diretos porque eles entendem que eles não vão ficar tomando o seu tempo, que tem um valor muito grande, dando voltas numa coisa que ele pode te dizer em 2 palavras. Só que a gente, né? É muito doido isso, né? Bem interessante. Tá, mas afinal de contas, Camila, você sente solidão morando fora do Brasil? Eu sinto solidão, eu sempre senti solidão, né? Mas eu sempre me relacionei muito bem com isso. No Brasil, tu já sentia? Mas a minha relação com a solidão sempre foi positiva, porque é um momento em que eu sinto que eu fico muito conectada comigo, que eu crio. Então, eu nunca tive uma sensação com a solidão de uma coisa negativa. Pra vocês terem noção de quando eu era criança, eu gostava de brincar de meditar. Eu não sabia o que era isso, que eu dormia sempre. Nossa! Mas a ideia do ir pro meu cantinho, eu fazia assim, botava cristais no chão, bruxa, porque eu tinha uma fantasia, né? E eu ficava. Então, assim, a solidão sempre foi algo presente na minha vida, mas eu sempre lidei de forma positiva. E muitas coisas saem dali. Então, eu preservo isso. Eu, assim, dentro da minha relação até hoje, o Fábio e o Marco Antônio, eles sabem que eu preciso de tempos em tempos, assim, me isolar um pouco. Interessante. Parando pra escutar tudo que já foi falado no podcast, talvez eu também sentia solidão no Brasil, mas até hoje eu nunca tinha pensado. Pra mim, eu só senti solidão na Alemanha, sabe? Pra mim, eu não tinha esse tipo de solidão lá, mas como tu falou, cara, provavelmente eu também sentia lá. Talvez não sentia, tinha alguns momentos de solidão, entendeu? Talvez isso ficou mais evidente aqui na Alemanha, porque quando a gente chegou, tava uma semana, o Tomás já começou a trabalhar, daí eu ficava sozinha e como eu não falava o idioma, eu não saía de casa, porque eu tinha medo de ir no mercado, de fazer tudo, e eu só ficava trancada dentro de casa, daí acabou talvez ficando mais evidente em mim, mas provavelmente eu também sentia no Brasil, só que a gente não parava pra pensar. Eu particularmente não sinto. Não lembro de sentir solidão no Brasil. Nunca parei pra pensar nisso, talvez, essa é a questão. E eu acho que eu me lido bem também quando eu tô sozinho, assim. Vou ali, faço alguma coisa, vou estudar alguma coisa, sei lá, jogar videogame e tal. Então eu acabo não vendo isso como algo ruim. Eu acho que é até produtivo pra mim quando eu tô sozinho pra fazer alguma coisa, sabe? Aprender alguma coisa, faz um curso online, ver um vídeo. Então, pra mim, zero problema. Acho que é até positivo. Tomás, isso não é solidão. Eu vou te dar uma tarefa, tá? E assim, ó. É porque eu vou ficar sozinho aqui. Não. Você não lida com a solidão porque você não está tendo solidão. Pois esse é o problema. Eu acho que nunca para. Um exemplo, o Tomás, ele nunca... Eu fico várias vezes em momentos sozinha, né? Ele sempre tá fazendo alguma coisa. Eu sempre tenho tarefas. Aí eu acho que eu não paro pra pensar nisso, sabe? Por mais que eu estiver sozinho, eu vou estar fazendo. Que ela vai te dar. Manda aí. Adoro tarefas. Faz o seguinte, saia de casa sem fone de ouvido e vai caminhar. Meia hora. Caminhar, eu vou correr às vezes. Faça isso, sem fone de ouvido. Sem fone? Eu faço às vezes sem fone. Sem fone. Sem nada, sabe? Tipo, é esse momento mesmo, sabe? De contato com, seja a natureza, qualquer coisa que você está, em presença, corpo e alma. Mas, bom, vou fazer meia hora, porque geralmente eu faço uns 15 minutinhos só. Não, 15 minutos tá bom. 15 minutos não, mas eu faço isso às vezes. Eu vou correr aqui, às vezes eu vou com fone, às vezes eu vou sem. E fico pensando nas coisas. Na verdade, sabe o que eu fico pensando?
O que eu vou fazer quando chegar em casa? Então, Ele só pensa nisso. Gente, ele tem... Pra vocês terem ideia, cara. ele tem uma lista de... Tem post-its que ele faz as tarefas durante o dia. O dia dele todo tem tarefas. Eu não... não, então muda a tarefa, Tomás. Você vai sair Eu acho que e esse é não a vai questão. correr. É, Você vai fazer o movimento contrário, não Eu de também corrida, acho. de desacelerar. Isso vai aí, andar, Kai, eu acho que ele precisa fazer isso. vai andar e observar, sabe? Sentir o ar, sentir o vento, olhar a flor, olhar... Porque são coisas assim, não é pensar em coisas, mas é tentar esvaziar um pouco pra ver o que surge. Ele precisa, porque ele fica o dia todo... Quando ele acorda, ele já pensa tudo que ele tem de tarefa até de noite. eu tô gravando um Então, a gente podcast aqui pode pensando na próxima pauta que eu tenho que terminar. Então a gente pode considerar, Fer, que a única pessoa aqui que não teve contato com a solidão foi o Tomás. Pois Então ele é. não lida bem, ele não lida. Ele nem sabe o que é. lida. É, então, é o que eu falo, né? Eu tenho minhas perguntas que eu faço, né? Tem problema. Coronavírus, né? Tá ali, beleza. O que eu posso fazer pra acabar o coronavírus? Nada. O que eu posso fazer pra que as pessoas, né, não se contagiem? Bom, é melhor cada um ficar em casa. Então, beleza, vou ficar em casa, vou fazer minha parte. Ponto. Não adianta ficar desesperado, não adianta ficar chorando, não adianta, não vai resolver Você nada, pode dar a cara. mão pro Fábio e sair andando. Pode dar a mão, porque eu acho que isso é a maior dificuldade de quem tem pensamento lógico. Porque é tão lógico, né? Tudo A, B, C, D, ele não tem tá, nada a ver tá. com o meu pensamento. Tu a entende, Fernanda né? fica Eles têm pensando- totalmente... Exatamente isso. Problema-solução. Problema-solução. Isso. Problema-solução. Prático. Né? E aí você desconecta de coisas muito importantes. É, Que te levam até para essa questão mais espiritual mesmo, né? De conexão. pode ser. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Tá, mas se a pessoa se sente sozinha morando fora aí do Brasil, como lidar com isso? Pra mim, o que eu fiz tem o nosso querido podcast, o Alemanha Cast. Ô, Alemanha Cast. Eu comecei, nunca imaginei editar um podcast, aprendi a editar podcast. Posso interromper? Pode? Você não gostava nem de gravar podcast. É Ela ficava verdade. com vergonha e agora ela já organiza a pauta, já faz tudo. Tipo, esse podcast tá acontecendo por causa da Fernanda. Eu aprendi várias coisas, assim, até no estudo de alemão, a procurar coisas. E eu realmente, hoje em dia, eu vejo que os meus momentos de solidão também não são tantos, não tem nem como comparar de como quando eu cheguei aqui. Pra mim, que nem eu falei, né? Eu não paro pra pensar nisso, então tô cheio de tarefas sempre, então eu vou tentar esvaziar meu buffer aí pra ver se eu fico solitário de vez em quando, né? Brincadeira. Mas o podcast, de fato, aí, pra nós, pelo menos, consome um bom tempo, então a gente acaba não tendo tanto, eu pelo menos, tanto tempo pra ficar pensando se estou sozinho, se não estou, até porque a Fernanda tá aí sempre, né, gente? Bom, eu vou falar assim, ó. Se você tá vivendo agora essa sensação de estar sozinha, tente não olhar porque você tá perdendo, né? Isso você já sabe, não é nada novo, né? Tente no seu próprio isolamento descobrir algum outro aspecto da sua individualidade que foi tragado pelo excesso de atividade e envolvimento quando você estava no Brasil, né? Ou na vida acelerada que você tem, né? Às vezes, o seu nível de comunicação, no nosso caso aqui, né, de alemão, ele é muito básico, né? E tudo bem, porque isso vai passar, né? Não adianta a gente querer acelerar, tudo tem seu tempo, né? Nós estamos descobrindo muitas coisas, tudo de uma vez só, estamos aprendendo a viver sem a nossa família, sem os nossos amigos, a nossa função social, muitas vezes até sem a função profissional, né? A gente vive, de repente, uma função, né, para quem é pai, mãe, materna e paterna totalmente diferente, né? Aprendendo uma outra língua. A gente precisa aprender a lidar com essas sombras. E a sombra no aspecto do desconhecido, tá, gente? Não é a sombra no aspecto negativo, é só daquilo que a gente não conhece. Então é tanta coisa que nesses momentos encontrar algo novo dentro da sua individualidade é extremamente importante, né? Você pode descobrir que você ama, sei lá, fotografar, correr, ler, caminhar. De repente você percebe que sentar no banco da praça, desenhar, pintar, bordar, aprender outra língua, cozinhar, né? É poder descobrir
algo no ócio e na inércia, né? Descobrir que na tristeza, na dor, na saudade tem algo bom. Se tiver que chorar, chore, chore, chore muito. Não contém essa dor, né? Viva o luto da vida que foi, aprecie o nascimento dessa nova vida. É como um bebê, né? Por exemplo, quando um bebê nasce, ele chora. E é pelo pavor que ele sente, né? Quando ele vai para o mundo, ele chora. E quando a gente está num lugar completamente novo, desconhecido e desconfortável muitas vezes, nós podemos pensar simbolicamente nesse processo como sendo um processo do renascimento, né? Desse neném que nasce. E a gente vai chorar. E tá tudo bem, né? Inclusive quando a gente tava pra vir pra cá, a gente fez check-up médico, né? Fez exames lá e tal. E teve um médico que falou pra Fernanda assim: aproveita esse momento que você vai interromper a sua rotina que você tinha para começar uma outra, que num primeiro momento você vai ter mais tempo. Aproveita esse momento para você começar a fazer coisas novas, que foi exatamente o que tu falou, Camila. Tipo, ele falou, se você tenta descobrir alguma coisa, se tu gosta de pintar, se você gosta de balé, dança, qualquer coisa, aproveita esse momento e comece esse teu hobby, é isso que você gosta, e aproveita que você vai ter mais tempo pra fazer isso agora. E depois talvez você comece a trabalhar e tal, e mude um pouco. Mas... É porque a gente fica muito na ideia de que a gente tem que ser produtivo. Se a gente não é produtivo, a gente não tem valor, né? E às vezes essa coisa do poder entrar em contato com algo que a gente nem sequer dava espaço no Brasil, não é só a Alemanha, gente, é no momento da solidão que a gente se coloca em contato com a solidão, é onde a gente pode encontrar o nosso lugar de reenergizar-se, sabe? De poder dali surgirem coisas muito positivas na vida, né? Sim, até um fato de... Um exemplo, quem se muda, o outro não trabalha inicialmente. Daí, realmente, a pessoa sente que ela não tem nenhum valor. Mas a gente tem um pensamento muito capitalista, né? A maioria das pessoas. Que se não tá entrando dinheiro, você não tá fazendo nada. Não é verdade. Não. Não é verdade. Não. A solidão é um processo de descobrimento, assim, um lugar muito rico. Muito rico e criativo, né? Sim. E se alguém quiser, temos psicólogos online também, né? Pra ajudar nesse momento aí. E, assim, um exemplo. Uma pessoa que sente que ela tá se sentindo muito sozinha, se sente muito mal, chora muito, assim, com muita frequência, né? Tu acha que existe algum momento que a pessoa tem que procurar ajuda? Que ela vê que isso ali já não está normal, já não é apenas uma solidão? Com certeza, esse é um momento muito delicado. Às vezes a gente passa por quando você percebe que você já não tem mais energia para nada, que você, se pudesse, ficaria na cama o dia inteiro, que você não consegue encontrar nenhum sentido para isso, fica totalmente perdida, e que essa tristeza, ela tomou conta da sua vida. Isso é o momento de você parar e pedir ajuda, né? Porque senão a gente pode entrar numa coisa que era para ser um processo de autoconhecimento, tornar uma depressão. A depressão, para muita gente, né, 99% das pessoas que passam pelo caminho da depressão, elas se sentem transformadas quando elas saem disso, né? Que é aquele lugar mais profundo da tristeza, né? De você andar por lugares muito sombrios. Mas quando a gente não está falando da depressão, a gente está falando de um estado de isolamento, do sentir-se muito só e sem sentido. Então, se essa sensação, ela tomou uma proporção na tua vida a ponto de você não conseguir sair dela em momento nenhum, é super importante. Agora, quando você fala, você pode pensar, não, eu não tô totalmente tomada pela sensação da falta de sentido. Eu consigo me reorganizar, mas às vezes eu acho que não. A gente pode conversar com alguém, né, para tentar encontrar uma luz no fim do túnel, né? Isso é muito rico em termos da gente conseguir dar os nossos próximos passos, né? Mas eu acho que deve ser meio difícil pra pessoa saber, né? Ela, não, preciso de ajuda. Às vezes talvez já tá num fundo do poço tão grande que eu acho que é complicado. Isso é bem delicado, né? A gente pode mudar essa ideia da ajuda, sabe? Ao invés de você pensar, eu preciso de ajuda, você pode pensar, eu estou num processo de solidão, eu tô agora reorganizando a minha vida e eu preciso conversar com alguém para ter essa reorganização de maneira mais efetiva. Sim. Não é porque eu tô aqui e não sei o que fazer e eu preciso de ajuda. A terapia é muito disso, análise pessoal, né? Da gente conseguir encontrar caminhos, é uma conversa, não é eu não tenho receita para ninguém, né? Que nem a gente falou antes, né, no tópico anterior, em relação a como a sociedade funciona no Brasil e como funciona aqui, né? No Brasil você tem
colegas, né? Tem sempre alguém pra estar ali pra te ajudar, né? Aqui, que nem a gente falou, né? Não tem idioma, você tá criando a sua rede de amigos, sua rede social ainda. Então, talvez para identificar ou para se abrir para alguém para falar em relação a isso, fique um pouco mais complicado aqui, né? Não sei o que você acha. Se vocês não têm um grupo de apoio de amigos e tal, e até pensando num outro sintoma que pode acontecer, que as pessoas podem não perceber que é a solidão que tá batendo na porta, que é, por exemplo, quando a pessoa fica muito agressiva, né? Quando ela tá num nível de ansiedade altíssimo, isso pode ser um relutar do contato com a solidão. Então, não necessariamente vem uma tristeza, mas vem às vezes um impulso de raiva tão grande que a pessoa ela fica revoltadíssima com a vida que ela tem. E isso é um lugar, por exemplo, um indício da pessoa não estar conseguindo entrar em contato com esse novo estado. No Brasil, a gente tinha uma rede de apoio e isso trazia, assim, fez muito, né, na nossa vida, o papel de que ameniza a solidão, ela vira uma fagulha, entendeu? Tipo assim, você já tem um amigo super seu amigo, que você vai lá, conversa e a coisa se reorganiza, né? Mas quando você tá aqui, muitas vezes você tá sozinho, a pessoa que você tá do seu lado não necessariamente entende o lugar que você tá, porque fala, poxa, você tá num país novo, com tantas possibilidades, como é que você não aproveita isso, né? E aí as pessoas, ao invés de entrarem nesse processo de autoobservação, elas vão ficando com muita raiva de viver isso, né? De achar que não tem nada para oferecer. Então, eu acho que esses são momentos importantes da gente parar e encontrar um caminho de conversa, de diálogo, seja com alguma amiga, ou se não ajudar, tentar buscar terapia. Não é todo mundo que é adepto à terapia, tá tudo bem, né? A terapia é um caminho para muita gente, é um caminho funcional para muitas pessoas, para outras não, e a gente tem que respeitar, né? Sim. E referente a essa falta de coleguismo aqui que a gente tinha no Brasil, às vezes a gente também nem pode se sentir aberto para falar algumas coisas que tu falaria para um amigo do Brasil, para alguém que tu fez amizade aqui em outro país, entendeu? Daí talvez pensar e procurar aquele teu amigo do Brasil que é uma pessoa que te conhece a vida inteira também. A gente também não é obrigado a, por ter amizades aqui, também falar de tudo sobre a nossa vida, entendeu? A gente tem aquelas pessoas que são as que a gente mais confia, que talvez a pessoa pense assim, será que eu falo pro meu amigo do Brasil? Eu acho que a pessoa ficaria super feliz de saber o que tá passando na tua vida, né? Com certeza. Com certeza. Eu tenho meus maiores apoios estão no Brasil. Sim, com certeza. Os meus também, meu Deus, Tanto que a gente tem vários amigos que já eram nossos amigos no Brasil e provavelmente aconteceu com vocês também, algumas pessoas, depois que a gente se mudou, que nem eram tão próximos, ficaram muito mais próximos, e outros que eram super próximas acabaram se afastando. Mas ainda eu tive sorte aqui, porque eu criei um grupo de amigas brasileiras aqui na minha cidade, que eu não consigo dizer pra vocês o quão eu posso contar com elas, né? Tipo assim, eu me sinto tranquila de poder dizer e pegar o telefone a qualquer hora da noite e pedir ajuda, porque assim, estamos todas muito unidas, né? Na verdade, nós somos em 4 brasileiras e uma colombiana. Então tem uma relação... Uma relação de muito família. A gente passa Natal junto. Então, é um negócio de uma unidade, assim, muito verdadeira, sabe? Sim. Então, é muito legal isso. É isso. Então é isso, né? Podemos finalizar aí. Querem deixar uma mensagem final? A minha mensagem final que eu queria deixar é que eu adorei esse podcast gravado com a Ká. Nossa, ela fez realmente eu pensar em várias coisas que a gente às vezes acaba não pensando. E realmente a solidão tem um lado muito positivo que eu acho que a gente tem que sempre ver esse lado. Não focar somente nas coisas negativas dela. Eu concordo também, porque não é... Sempre achei que fosse algo ruim, mas na verdade depende da perspectiva que você olha, né? Então você pode aproveitar a solidão para refletir, para fazer outras coisas, né? Pensar um pouco mais em si mesmo. E a minha visão de solidão mudou. Bom, eu queria agradecer vocês e trazer uma metáfora que eu acho que ela pode fechar bem a ideia da solidão, que é a seguinte. Imagine vocês um filtro de pano, aqueles de coar café, sabe? E a gente tem o nosso filtro. E nós vamos recebendo água quente, pó. E esse é o momento das nossas relações. E aí a gente vai coando.
tem alguns cafés que a gente coa mais rápido, outros de forma mais lenta. Mas em algum momento a gente precisa lavar o nosso filtro, né? E a gente não consegue lavar o nosso filtro enquanto alguém derrama pó, derrama café. Não consegue, né? Então a gente precisa desse tempo, né? Senão os nossos furinhos do pano, eles vão entupindo e de repente a gente já não sabe nem mais o que é nosso e o que é do outro, né? O que é nosso em essência e o que veio de fora, né? E pra gente ter um bom café, a gente precisa deixar o filtro devidamente preparado. E é nesse momento que a solidão, ela vai fazer o papel do lavar, do secar, do poder escolher qual é o pó que eu vou querer colocar dentro do meu filtro, qual é a água, em qual temperatura que você vai escolher para entrar em contato com você. Show de bola. Poxa, amei. Adorei a analogia. Tá bom. Então é isso, agradeço a vocês. Tchau, pessoal, até a próxima. Pessoal. Tchau, obrigada. Você gostou desse programa ou tem alguma pergunta para fazer? Escreva para nós, podcast@alemanhacast.com.br, repetindo, podcast@alemanhacast.com.br, e até o próximo episódio!